Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Senhor, para a Tua glória, revela a Tua palavra aos Teus filhos, à Tua igreja, às Tuas ovelhas. Porque o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu recorro a Ti. Já que não podemos fazer nada sem o Senhor, recorremos a Ti, para que o Senhor revele a Tua palavra, manifeste a Tua glória, e então, revelando a Tua palavra, de fato e de verdade, ela não voltará para o Senhor vazia. Está escrito que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Nós cremos. Paulo diz que toda a palavra de Deus é digna de aceitação. Salomão diz que toda a palavra de Deus é pura, é verdade, é verdadeira. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada aos que estão aqui ao vivo em Santo André, aos que estão ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, em alguma cidade do Brasil, em algum estado, em algum lugar da face da terra. Revela a Tua palavra para a Tua glória. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E reconhecemos que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. E a igreja diz, amém. Com palmas ao Senhor. Amém. Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você aí no Facebook. Graça e paz a você no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quarta-feiras, 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Tá? Venha estar conosco. E cultuar ao Deus vivo, ao vivo, né? Domingo, culto de louvor e adoração, às 6 horas da tarde, 18 horas. E de quarta-feira, Graça e Apostolado, às 19h30. Se inscreva no nosso canal, se você não está inscrito ainda. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Ativa o sininho para que você receba o apostolado da semana. Você vai sendo avisado das mensagens atualizadas no nosso canal no YouTube. O canal oficial do MGA no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Tá bom? Se você gosta dos louvores em graça, também se inscreva no canal do Miloa. No YouTube, Miloa, tá? E clica lá, você se inscreve, o melhor do louvor em graça. Amém? Se você não tem o meu livro ainda, esse aqui é o mais recente lançamento, volume 5, série Graça e Apostolado, um dos temas, o ministério de Paulo. Nesse livro, volume 5, fala sobre o ministério de Paulo, prosseguindo para a perfeição, seguir somente. Então, esse é o meu mais novo lançamento atual, livro série Graça e Apostolado, volume 5. Através do WhatsApp, do YouTube, ou aí no nosso canal, você pode adquirir e crescer em graça. Amém? Hoje eu tenho comida nova, pão novo, que desceu do céu para nos alimentar, apostolado novo. O tema de hoje, anote no seu... Além do mais, Bíblia, papel e caneta. Já pega aí já, você que está em algum lugar da terra. Estamos ao vivo para toda a terra via internet e Facebook. Bíblia, papel e caneta, porque você precisa anotar o assunto de hoje. O tema... conhecimento versus revelação. Vamos ver a diferença? O assunto hoje é conhecimento versus revelação. Abram suas Bíblias começando em
Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre esses mistérios. Filipenses capítulo 1, começando, eu tenho vários textos para ler, que o Espírito Santo me ajude, tem 1 hora para ministrar, que ele me ajude, porque são muitas revelações, né? Então, começando com Filipenses 1, versículo 9, o tema de hoje, conhecimento versus revelação. Conhecimento é uma coisa, revelação é outra. Tá claro, irmão? Conhecimento é uma coisa, revelação é outra coisa, totalmente diferente do conhecimento. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter revelação. Tema de hoje, conhecimento versus revelação. Filipenses 1:9, Paulo começou dizendo: e esta é a minha oração. Filipenses 1:9, a oração de Paulo. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Está vendo? E toda percepção. Filipenses 1:9. Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Sublinha na sua Bíblia, ó, em pleno conhecimento e toda percepção. Verso 10. Para que possais discernir as coisas excelentes. Você pode sublinhar na sua Bíblia, ó, discernir as coisas excelentes. Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno, diga comigo, conhecimento. Tema de hoje, conhecimento versus revelação. Eu vou te mostrar na Bíblia que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a revelação. Muitos têm conhecimento, nem todos têm a revelação. Muitos têm conhecimento da Bíblia, do que está escrito. O Jô Soares tem conhecimento. Ele é um homem que conhece toda a Bíblia. Então, conhecimento é uma coisa, revelação é outra. Vamos ler mais um texto? Próximo livro, Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículo 9. Primeiro, estamos falando sobre conhecimento. Depois vamos falar sobre revelação. Colossenses 1:9, Paulo disse: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Você pode sublinhar em Colossenses 1:9, sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, quer dizer, da vontade de Deus. Não cessamos, Colossenses 1:9, de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo nos motiva a sermos cheios do pleno conhecimento. Jesus mesmo disse em João 8, conhecereis, que vem de conhecimento, conhecereis a verdade. Então, o conhecimento, ele é preciso, porque se você não tiver conhecimento, você será um ignorante. E o ignorante, ele sofre. O ignorante, quer dizer, ele ignora, ele não conhece, ele desconhece. Conhecimento é o contrário da ignorância. Então, na terra, entre ter conhecimento e ser ignorante, o certo é ter o conhecimento. Por que tem pessoas sofrendo na terra? Porque não é filho de Deus? Não, é filho de Deus. Mas está sofrendo porque não tem conhecimento. Corre lá em Mateus rapidinho. Mateus, olha aqui o que Jesus disse em Mateus. Mateus, deixa eu abrir aqui. Mateus 22, olha lá, verso 29. Caneta, pega aí, ó. Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais
que está escrito aí? Errais porque não é um filho de Deus, amém? Não é isso. Errais por não conhecer. Uma outra versão, errais não conhecendo as Escrituras. E a palavra Escrituras aqui, no contexto, se refere a toda a palavra de Deus. E não só literalmente às Escrituras que se referia à lei de Moisés ou ao Antigo Testamento. Tá claro? Lembra quando expliquei aqui a Bíblia? Lembra? O Evangelho, lembra que eu expliquei aqui? Então a diferença que aquele que não tem conhecimento, quando lhe acontece algo, ele não sabe como agir. É ou não é verdade? Tem um ditado que diz que quando o cara está morrendo afogado, o que jogar ele pega. Ele morre de medo de cobra, mas ele está morrendo afogado. Você joga uma cobra, ele se agarra nela. Ele não quer nem saber se é cobra ou se é corda, porque ele está morrendo afogado. Ele se agarra. O que eu estou querendo dizer? Quando não tem conhecimento, a pessoa vai na macumba, vai no saravá, vai no candomblé, vai no centro, vai na mesa branca, na mesa preta, na mesa amarela, toma baforada de charuto, e dá 3 pulinhos para cá, dá 2 rodadinhas, e toma chá de não sei o quê, e joga cartas, e vai na cachoeira, e vai na encruzilhada. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. É ou não é verdade? Ele vai em alguns lugares, faça 7 semanas disso. Ele faz, ele não tem conhecimento. Ele vai num outro lugar, o homem fala, o diabo está no seu corpo, você tem que fazer isso aqui. Ele faz porque ele não tem conhecimento. Então o que Jesus diz em Mateus 22, 29? Errais não conhecendo a palavra de Deus, né? As Escrituras, e nem o poder de Deus. De um modo subliminar, quando Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, de um modo subliminar, o que ele está querendo dizer? Se você conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você não vai errar. Olha, o que é um modo subliminar? É um modo subjetivo de entender o que Jesus está falando. Ora, se ele disse errais por não conhecer, logo fica claro que se eu conhecer eu não vou errar. Está claro ou não está claro? Tema de hoje, conhecimento versus revelação. Uma coisa é o conhecimento. É bom, ajuda muito, claro. Errais por não conhecer, errais por não ter conhecimento. Então, se você tiver conhecimento, você não vai errar. Amém? Então, é muito bom ter conhecimento. É preciso ter conhecimento. Mas o conhecimento é uma coisa. A revelação é outra. Está claro ou não está claro? Vamos começar aqui em João capítulo 12. Você está em Mateus? Vai para João. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 12. Vamos ver o que tem aqui. João 12. João 12, versículo 38. João 12, 38. Agora vamos mudar de assunto. O tema de hoje, conhecimento. Paulo disse em Filipenses 1:9, Colossenses 1:9, eu oro para que sejais cheios do pleno conhecimento. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não ter conhecimento. Oséias, o profeta Oséias diz, o meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Então é preciso termos conhecimento. É preciso que nós tenhamos conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Eu sou uma pessoa, eu sou um crente, eu sou um cristão como vocês. Eu sou uma ovelha como vocês. Talvez com uma diferença de ter mais conhecimento. Porque todos os dias eu leio a Bíblia. Há mais de 30 anos. Então, esse ler a Bíblia me traz conhecimento. E para que eu quero esse conhecimento? Ou para que eu preciso? Na hora, Paulo disse, Efésios 6, para que possais resistir no dia mau. Na verdade, o conhecimento que você adquire não é para hoje, é para amanhã. Para quando vier o dia mau, você sabe como passar por ele. Em Efésios 6, Paulo disse, depois de haver feito tudo, ficar firme. Quem é que fica firme? Só quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento, desaba, desiste, desanima, entrega os pontos, fracassa na vida.
Então, é preciso ter conhecimento. Crente que não tem conhecimento sofre desnecessariamente. Está claro ou não está claro? E não adianta ligar para o pastor, não adianta. Por quê? Você tem que ter conhecimento. Por quê e para quê? Porque cada um leva o seu próprio fardo. Gálatas 6:5. Cada um leva o seu... O que quer dizer cada um leva o seu fardo? Você tem a sua vida, eu tenho a minha. Está claro aí? O senhor mora num lugar, eu moro em outro. O senhor tem um tipo de família, eu tenho outro tipo de família. O senhor tem um tipo de vida, eu tenho outro tipo de vida. Então, o conhecimento que você adquire é para você. O que eu adquiro é para mim. No meu dia a dia, eu vou sobressair, eu sei orar. Ou qual tipo de oração que eu devo fazer. Depende do momento. Dependendo do momento. Pode ser uma intercessão, pode ser uma súplica, pode ser uma oração no Espírito, pode ser uma ações de graça. Se eu não tiver conhecimento, como que eu vou fazer? O problema é que o crente que não tem conhecimento, na hora do problema, ele se lasca na vida. E corre para lá, e corre para cá, e desespera, e ansiedade, porque ele, na verdade, não é que Deus não está com ele, é que ele não tem conhecimento. E o pastor foi dado para quê? Por que o Senhor colocou mestre na igreja? Para que a igreja tenha conhecimento. Então, através do conhecimento, você melhora a sua vida e muito. Porque se você não tem conhecimento, você vai em alguns lugares onde o homem fala que o demônio está na sua vida. Aí chega lá, ele te induz a tirar o demônio. Sai demônio, porque eu estou desempregado. Sai demônio, sai diabo, porque eu briguei com a minha mulher ontem. Sai, porque não sei o quê. Tudo isso aí é falta de conhecimento. Quando ele adquire conhecimento, ele vê que quem está nele é o Espírito Santo. Não tem demônio coisa nenhuma. Mas ele não tem conhecimento. Quem está entendendo? Então diga comigo, é preciso ter conhecimento. Olha João 12:38. Agora vamos mudar de assunto. João 12:38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi o quê? Revelado. Sublinhe aí ou circule na sua Bíblia. A quem foi revelado? Que vem da palavra revelação. Agora, o João 12:38, quem quiser anotar aí, é irmão gêmeo ou texto paralelo de Isaías, tá? Texto paralelo de Isaías 53, verso 1. Tá? João 12:38 é irmão gêmeo de Isaías 53:1. Ou seja, o João aqui está citando Isaías 53:1. Está claro? Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então aqui já não é conhecimento, aqui é revelação. Muitos conhecem a Bíblia, mas nem todos têm a revelação dela. Muitos conhecem o Evangelho, mas nem todos têm a revelação dele. Vamos para mais um texto. Lucas capítulo 2. Antes de João. Lucas 2. Lucas 2, verso 25. Você já viu algum médico se formar sem adquirir o quê? Conhecimento? Você já viu? E se ele se formar sem ter conhecimento, você vai ter coragem de entregar o seu filho na mão dele para ele fazer um transplante de coração? Um transplante de medula? Você tem coragem? Se ele não tem conhecimento. Então conhecimento é tudo. Está claro ou não está claro? Por que você não faz um transplante de córnea? Porque você não tem conhecimento. Você não sabe nem para onde começa. Não é? Então tem que ter conhecimento. O crente, ele tem que ter conhecimento. Se o crente não tiver conhecimento, ele é um forte candidato na vida a ser uma pessoa fracassada, mal sucedida.
Eis o motivo porque nas igrejas pentecostais está cheio de pessoas crentes ignorantes, que só quer saber de pula-pula, e pula, e pula, e pula, e pula, e barulho, e lata vazia, e não tem conhecimento, e não sabe como agir nas situações da vida. Graças a Deus, pelo Espírito Santo, que me ensinou como agir nas situações da vida. E como que ele me ensinou? Através do conhecimento. Eu fui adquirindo conhecimento. E como é que você adquire conhecimento? Você dorme ignorante e acorda com conhecimento? Não. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que ler a Bíblia, ler hoje, ler amanhã, ler de manhã, ler de tarde, ler de noite. Você que não lê a Bíblia nunca, você está perdido, hein? Eu conheço gente que só vive pedindo oração. Tem nada errado em pedir oração. Mas você vai viver só encostando na fé dos outros? Até quando? Uma vez, duas, tudo bem, três, né? Mas até quando você vai viver encostando nos outros? Pedindo oração, pedindo oração, pedindo oração. Você não sabe orar? Você não sabe que Deus habita em você? Você não sabe que temos livre acesso a Deus? Mas ele não tem conhecimento. Então ele encosta na fé dos outros. E a vida dele só patina, não sai do lugar. Dele, quer dizer, da pessoa. Porque só vive dependendo dos outros. Quando lá do céu Deus disse pela boca de Paulo: o meu justo viverá da sua fé. Mas para viver da fé, tem que ter o quê? Tem que ter conhecimento. Como é que você vai viver da fé se não tem conhecimento? E a pessoa não tem conhecimento, porque não quer ter conhecimento. Porque para ter conhecimento tem que pagar um preço. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar. Isso aqui, ó. Isso aqui é adquirir conhecimento. Ó. Você pega na sua vida e se dedica. Você pega a sua Bíblia e pega um livro como esse e você se dedica a investir em você mesmo. Não é para você ser mais salvo, nada disso. É para você ter conhecimento para saber viver e lidar com as situações aqui na terra. Porque depois que você for para o céu, você não precisa mais de livro nenhum, nem de Bíblia. Está claro? Lucas 2, 25. Vamos ver o que está escrito. Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. A caneta aqui no verso 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Ah, irmão, isso aqui muda tudo, hein? Sublinha aí, ó. Lucas 2, 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Para mim, eu não quero nem saber o que lhe foi revelado. Só de saber que foi revelado pelo Espírito Santo, para mim já basta. Eu não preciso saber o que lhe foi revelado, porque o que lhe foi revelado é algo pessoal. Eu não me chamo Simeão, eu me chamo Marcos. Então, o que eu preciso saber? Que o Espírito Santo revela. É isso que eu preciso saber. O que ele revela, você é você e eu sou eu, e Simeão era Simeão. Então por isso você tem que sublinhar na sua Bíblia aí, ó, Lucas 2, 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Agora, como eu estou lendo a história, vamos ver o que foi revelado para ele, né? Que é uma história. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aí, isso foi revelado. Ó, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo, porque ele ia nascer e ele não tinha visto ainda. Lembra dos reis magos, tal, dos reis que viram a estrela e seguiram, queria ver o menino Jesus. Então, foi revelado para ele o quê? Simeão, fique em paz, que você não vai morrer sem que veja o Cristo, o Senhor. É isso que foi revelado a ele. Então, tá claro que conhecimento é uma coisa e revelação é outra. Tem caneta aí? Então escreva, o conhecimento vem do homem, mas a revelação vem de Deus. Eu posso te dar conhecimento, você pode adquirir conhecimento, mas eu não posso te dar revelação. Você não consegue a revelação sozinho. Você vai ler a Bíblia, você vai congregar e estudar, igual hoje é uma noite de estudo bíblico, então você vai adquirir conhecimento. Mas o único que pode dar revelação, quem que é? É Deus. Está claro ou não está claro?
A ele, uma salva de palmas. Então, anote aí, ó. Diga comigo. O conhecimento vem do homem. Diga, o conhecimento é dado pelo homem. É adquirido pelo homem. Diga, mas a revelação vem de Deus. Diga, só Deus pode dar a revelação. Eis o motivo porque às vezes eu leio a Bíblia, eu mostro o texto e a pessoa não entende. Por exemplo, Hebreus 2,14, eu posso ler e adquirir conhecimento. Você quer ver? Abre aí rapidinho. Eu nem ia ler, mas abre aí. Hebreus 2,14. Você quer ver? Vamos ver a diferença. Hebreus, tem que correr um pouco por causa do horário. Hebreus 2, porque o relógio não para. Hebreus 2,14. Eu vou ler. Se eu vou ler, eu posso estudar. Se eu ler e estudar, eu estou adquirindo conhecimento. Que não tem nada a ver com a revelação. Mas vamos ler e vamos estudar. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos... Estou lendo. Só que eu comecei a estudar. Que filhos? Os filhos de Deus. Hebreus 12:9. Se Deus é o Pai dos Espíritos, os filhos de Deus são Espíritos. Então, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos... Pode ser, portanto, visto que os Espíritos, que são filhos. Está claro ou não está claro? Portanto, visto que os filhos, de quem? De Deus, participam da carne e do sangue. Eu estou só estudando, adquirindo conhecimento. Se os filhos que são espírito participam de carne e sangue, quer dizer que eu sou um espírito que tenho essa carne e um sangue dentro de mim. Eu estou só estudando, adquirindo conhecimento. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele. Ele quem? Deus. O que tem ele? Ele participou das mesmas coisas. Eu só estou lendo e estudando. Deus participou das mesmas coisas. Que coisas? Ele participou de carne e sangue. Então é Jesus. Que o testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus. Olha Hebreus 2,14 dizendo que Jesus é Deus, porque ele participou de carne e sangue. E o anjo Gabriel não participou de carne e sangue, nem Miguel. Está claro que foi Jesus que participou de carne e sangue? Como é que pode dizer que Jesus não é Deus? Jesus é o próprio Deus que se revestiu, ou, Hebreus 2,14, que participou de carne e sangue. Está claro ou não está claro? Participou de carne. Qual o nome da carne? Jesus. Mateus 1, foi dado por revelação pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel apareceu em sonho a José e falou, colocará o nome do menino de Jesus. Mateus 1, 21 e 23. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome de Jesus é um nome que foi dado por revelação. Diga bem forte, diga o nome de Jesus é um nome que foi dado por revelação. O anjo Gabriel apareceu em sonho a José. Depois você lê Mateus capítulo 1, do verso 18 em diante. O anjo Gabriel apareceu em sonho a José. José foi dormir e sonhou. E o anjo Gabriel disse, José, coloca o nome, estou resumindo, coloca o nome do menino de Jesus, porque ele salvará. Porque o nome Jesus quer dizer em hebraico, Yeshua, que significa Salvador. Em hebraico, Yeshua, Jesus. Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. Então, o que significa Yeshua? Jesus, Salvador. Mateus 1, coloca o nome do menino de Jesus porque ele salvará. Claro, Jesus significa Salvador. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome de Jesus, as mulheres que estão grávidas, elas pegam uma revista e ficam de A a Z. Se for menino, deixa eu ver com a letra A. Abel, Arnaldo. Deixa eu ver com a letra D. Dagoberto, Dione, Dionísio. Deixa eu ver com a letra M. Marcos, Maria. Mas a Maria não fez isso. Ela não pegou uma revistinha para ver que nome que ela ia colocar. O nome de Jesus foi dado por revelação. Pode aplaudir a esse nome. Diga bem forte, o nome de Jesus foi dado por revelação. Do anjo Gabriel a José. Pois quem quiser adquirir conhecimento,
Mateus 1, tá? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Só estou adquirindo conhecimento, só estou lendo. Por que que ele participou das mesmas coisas? Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Então, eu lendo e estudando, eu adquiro conhecimento do que está escrito. Agora, para deixar claro que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, essa revelação só Deus pode dar. Quantos evangélicos eu conheço, crentes, que já mostrei, que já ensinei, viram na Bíblia deles, Hebreus 2,14, e não crê. Por quê? Porque não foi revelado. Aí é a frase que eu disse. Diga comigo, o conhecimento é dado pelo homem, mas a revelação é dada por Deus. Aí a pessoa lê Hebreus 2,14, ela adquire conhecimento. Mas e a revelação? Que ele lê há 50 anos Hebreus 2,14 e não entendeu ainda que o diabo foi aniquilado. Porque não lhe foi? Não foi revelado. E quem é o único que pode dar a revelação? Por isso que antes das minhas pregações, o que eu faço? Eu oro a Deus para que Ele revele a sua palavra. Coisa que eu não posso fazer. Está entendendo? Vou para 30 anos de ministério. Nunca fiz uma pregação, um ensino sem orar antes. Nunca, não posso fazer. Porque eu não vou ler um jornal, eu não vou ler uma revista. Eu vou ler a palavra de Deus. De quem que é a palavra? De Deus. Eu posso ler, eu posso ensinar, mas quem dá a revelação é só Ele. Por isso que Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. A Ele. Deixa eu voltar no meu assunto. O tema de hoje, diga, conhecimento versus revelação. Digo, conhecimento é adquirido pelo homem. Diga, revelação só Deus pode dar. Conhecimento você adquire. Eu tenho 50 e poucas Bíblias. É Bíblia para chuchu, hein? Então, através dessas Bíblias, eu adquiri o quê? Conhecimento. Deus, por sua graça e misericórdia, já me revelou muitas coisas. Muitas. Ele me revelou. Vamos lá. Abre aí 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Paulo disse, segundo, você pode sublinhar ou pode circular, Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Profeticamente, a graça de Deus aqui se refere à revelação. Então o texto ficaria assim, ó, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Tá claro ou não tá claro? Porque graça aqui em Coríntios 3,10 não é a graça de Efésios 2,8. Presta atenção. Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos. Vamos trocar graça por revelação? Você vai ver que não vai dar certo. Efésios 2,8. Pois é pela revelação que sois salvos. Não encaixa. Então, Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos. Qual graça? Graça a favor, misericórdia de Deus. Agora em Coríntios 3,10. Segundo a graça que me foi dada. Que graça que é essa? Vamos mudar? Segundo a salvação que me foi dada? Não, não é salvação. É o quê? Revelação. Entendimento espiritual. Então, Coríntios 3,10, Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Em outras palavras, você pode escrever em cima da graça, você pode escrever, ó, segundo a, escreva em cima, revelação de Deus. Está claro ou não está claro? Segundo a revelação de Deus que me foi. Por quê? Porque a graça é uma revelação, abençoado. Alô, a graça, ela não é um conhecimento. Fosse conhecimento, Jô Soares já tinha entendido faz tempo. Que ele conhece a Bíblia. Ele cita a Bíblia. Ele conhece todas as histórias da Bíblia. Ele conhece a história de Moisés, de Israel, do apóstolo Paulo, Jesus de Nazaré. Ele conhece. Que ele leu, ele estudou. Um homem inteligente. Mas a revelação, ele não tem.
Não sei se vai ter antes de morrer, mas até agora não tem ainda. Coríntios 3:10. Segundo a revelação de Deus que me foi dada. Vamos para Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Depois de Coríntios vem segundo, aí vem Gálatas. Gálatas 1, verso 15. Vamos ver mais Paulo falando sobre o assunto, diga, revelação. Conhecimento é uma coisa, você adquire, você cresce no conhecimento. Você conquista, você adquire o conhecimento. É dado pelo homem, ou você mesmo consegue. Agora a revelação, o homem, por mais apóstolo, profeta que ele seja, não tem como ele dar a revelação. Ele pode te falar uma revelação, mas não dá a revelação. Tem caneta aí? Porque a revelação é um entendimento espiritual. Quer escrever isso? A revelação, por que um homem não consegue dar revelação para ninguém? Quando eu digo homem, estou dizendo um homem, um apóstolo, um profeta, um mestre na palavra, ungido, consagrado, chamado, predestinado. Por mais que ele seja, ele não consegue, ele não tem essa autonomia, ele não tem poder para dar a revelação para alguém. Ou seja, para fazer alguém entender, ele não tem como. Por isso que o trabalho do pregador é um trabalho de parceria com quem? Com o Espírito Santo. Tá claro? O trabalho de um pregador é um trabalho de parceria com o Espírito Santo. O que eu fiz antes de começar a pregar? O que eu fiz antes de começar a ensinar? O que eu fiz? Orei a ele. Por quê? Porque o trabalho de um pregador é um trabalho de parceria com o Espírito Santo. Por isso que se encaixa o que Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Então, já que eu não posso fazer nada sem ele, é um trabalho do quê? Hebreus 6, participantes. Hebreus 6, nós somos participantes do Espírito Santo. Quando você prega para alguém, você precisa que o Espírito Santo revele. Senão não vai dar? Não vai dar em nada. Dá um sinal que está entendendo. É ou não é verdade? Se o Espírito Santo não revelar, você cita a Bíblia, você cita o texto, você mostra na Bíblia. Se ele não revelar, não acontece nada, irmão. Quem está ciente disso? Não. Alô, você já pregou para alguém, você já mostrou para alguém e não deu em nada? Quem? Já fez? Porque o Espírito Santo não revelou para ele. Agora, por que ele não revelou, não sei. Porque Deus é Deus. Talvez por causa de Marcos 4, né? Para que vendo, vejam, não percebam. Para que não se... De repente, Deus não quer revelar ele. Mas aos eleitos, Marcos 4,11, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Então, o que isso quer dizer? A uns Deus revela, e a outros não. E o que você pode fazer? Nada, fica quietinho na sua, tá? Amém? Não tenta ajudar Deus. O que eu falei? Porque o que Deus não fez, ninguém pode fazer, irmão. Não, eu tenho que mostrar para ele, e ele vai ter que entender, porque eu vou mostrar. Pô, irmão, para aí, irmão. O caminho não é esse, hein? Vai girar confusão. E Deus não é Deus de confusão. Então, por isso que Paulo diz em Colossenses 4,5, andai em sabedoria. Porque Deus não é Deus de confusão. Você vai criar briga, vai criar inimizade. Se Deus não está no negócio, irmão, vai nadar na piscina, vai fazer motocross, vai soltar pipa. Se Deus não está no negócio, irmão, esquece. Tá claro? Se ele não está no negócio, não adianta você ficar lá o dia inteiro. Agora, quando Deus está no negócio, uma palavrinha que você fala é revelada, a pessoa tem um gozo, uma alegria, o rosto muda. Uma salva de palmas do Espírito Santo. Gálatas 1,15, veja comigo. Tema de hoje, conhecimento versus revelação. Gálatas 1,15. Paulo diz, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, ao verso 16. Revelar. Revelar vem de qual palavra? Revelação. Então sublinha aí revelar.
Ou sublinhe ou circule. Gálatas 1,16. Revelar seu Filho em mim. Veja que o Filho está aí com F maiúsculo. Esse Filho em maiúsculo é Cristo. Não é Jesus de Nazaré, o judeu. Isso aqui é o Cristo ressuscitado. Revelar Cristo em mim. Está claro ou não está claro? Gálatas 1,16. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Vai para Gálatas 2, na mesma página. Gálatas 2:1. Depois, mesmo Paulo falando, Gálatas 2:1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Ô Paulo, por que você foi em Jerusalém? Gálatas 2:2. E subi, sublinha aí, ó, por causa de uma revelação. Tá claro ou não tá claro? Revelação é uma coisa, conhecimento é outro. Jesus diz, conhecereis a verdade. João 8,32. Jesus disse, errais por não conhecer. Mateus 22:29. Então, o conhecimento é uma coisa. Filipenses 1:9, Paulo diz, eu oro para que sejais cheios do pleno conhecimento. Vai te ajudar muito na vida, ter o pleno conhecimento, como eu tenho. Vai ajudar muito. Está chegando agora? Adquire as apostilas, adquire os livros, venha congregar, se dedique, se esforce. Me acompanha de quarta-feira, de domingo, pega a sua Bíblia, tem um caderno. Você tem que se dedicar. Você já está atrasado já. Quanto tempo no mundo perdendo, só pulando carnaval, fazendo besteira? Você já está atrasado. Então, se dedique, que dá tempo de você melhorar a sua vida. Melhora e muito. Mas se você não estiver nem aí nem Deus pode te ajudar, né? Você vai só comer o pão e a água e vai viver na terra. Tem gente que se contenta com pão e água. Paulo disse em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Mas tem gente que se contenta com pão e água. Quando Deus disse pela boca de Isaías, se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Depende de você. Depende de você, o que você quer? Quer ficar andando de fusquinha com para-choque amarrado, com arame, até quando? Ou quer andar de carro importado, carro bom? Depende de você. Quer ficar comendo pão duro de 3 semanas atrás? Ou quer comer estrogonofe, picanha? O que você quer? Como é que você quer viver? Ah, eu quero que Deus... Mas o que você está fazendo para que Deus? A vida é ação e reação, irmãos. Pô, vai para 30 anos que eu falo isso. Nada é do nada. Nada é do nada. Você não vai ver um ignorante reinando em vida. Nada contra quem anda de cavalo, de jumento, quem anda de carroça, nada contra. Mas você vai ficar andando de carroça até quando? Sendo que está cheio de carro importado aí no mundo já, para você viver melhor. Até quando você vai ficar andando de carroça? Charrete. Quem está entendendo? Estou falando de um modo profético. Quem está entendendo? É você que sabe disso. Se para você, já andou de charrete, tem aquele pau duro, tem um pau, não tem? O cavalo fica, você está sentando num pau, lembra que é um pau? Você senta naquela charrete e não tem amortecedor e fica pulando e o cavalo... Pô, mas até quando você anda de charrete, irmão? Adquirindo conhecimento, você vai aprendendo a orar, aprendendo a falar com Deus, aprendendo a falar com os anjos, a vida vai mudando, as bênçãos vão acontecendo, as bênçãos vão acontecendo, o cavalo morre, ai meu cavalo, não, peraí, tudo colabora para o bem, é para você não andar mais de charrete. Deus de glória. Olha a mão de Deus, o cavalo já até morreu. Já para ver se você se toca, né? Não, estou juntando umas moedinhas lá em casa, vou comprar outro cavalo. Para, irmão! Compra uma Hilux! Deixa eu voltar para o meu assunto. Gálatas 2, verso 2. Mas você ouviu a voz de Deus, né? Até quando você vai ficar andando de charrete? Se não tiver conhecimento, e não fica pedindo oração não, que também não dá, né? Ficar encostando na fé dos outros, né? Hebreus 10, 38. O justo vive da sua fé. Estou aqui te ensinando para você dar um start, sabe? E vamos lá, vamos começar agora. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo, só depende de você. Se você quer reinar em vida, Romanos 5,17,
Ou se você se conforma com a sua vida, se conforma com o mundo, que é Romanos 12. Paulo diz para não se conformar. É você que escolhe o caminho. Você vai se conformar? Ou você quer reinar em vida? Precisa ver para que lado você está investindo, né? Para que lado você está investindo? Se você é um conformado com a vida, ou se você quer reinar em vida. Gálatas 2, verso 2, Paulo diz que foi a Jerusalém por causa de uma revelação e expôs a eles o evangelho que ele pregava. Vamos para Gálatas 2, verso 9. Meu tempo está ali, meu horário dá para falar mais um pouco ainda. Gálatas 2, 9. Tema de hoje, conhecimento é uma coisa versus revelação. É outra coisa totalmente diferente. Conhecimento você adquire, você lê a Bíblia, lê os livros do MGA, vai ter muito conhecimento aqui que você vai adquirir. Vai te ajudar muito. Agora, se esse conhecimento que você adquire lhe for revelado, aí, irmão, aí você chegou do lado de lá, né? Por quê? Uma breve analogia da vida, todo mundo nasce, né? E vai ter dificuldades na vida. Situações, problemas, adversidades, isso é normal para todo mundo. Quando você nasce, você está do lado de cá. Você vai adquirindo conhecimento, porque a bênção está do lado de lá. Já ouviu falar de Canaã? Quem já ouviu falar de Canaã? Canaã é uma alusão a um lugar, a terra prometida, a um lugar cheio de bênçãos. É uma alusão a um lugar cheio de bênçãos. Então, todo mundo nasce do lado de cá. Você vai adquirindo conhecimento, você recebe Jesus como teu Senhor, você vai orando, vai declarando, vai crescendo em graça. Quando você vai ver, você já está do lado de lá do lado de Canaã. Por isso tem aquele corinho da lei, né? Caminhando eu vou para Canaã. O que quer dizer isso aí? Chegar nas bênçãos. Deus disse, as bênçãos te seguirão, chegarão e te seguirão. Se você está do lado de lá, você tem que vir para o lado de cá. Como? Orando, congregando, servindo a Deus. Você vai chegar do lado de lá, do lado das bênçãos, que é a terra prometida, que é a graça e o apostolado. Amém? Está claro ou não está claro? Gálatas 2:9. Agora, se você quer ficar sofrendo, irmão, desliga aí e vai assistir as desgraças que a Rede Globo está assustando o mundo inteiro aí. E todo mundo vai morrer, e morreu 1.000, e morreu 1.500. Hoje bateu o recorde, está em segundo lugar. Você que sabe. Você quer receber vida? Ou quer ficar ouvindo desgraça? Pessoas te amedrontando e matando sua fé e minando a sua mente. E fazendo você crer que você é o próximo que vai morrer, hein? Segundo a televisão, logo você vai morrer. Não é? Segundo a televisão, você é o próximo a morrer. Só que nenhum político morreu, né? Essa escapou. Engraçado, né? O presidente não morre, o governador não morre, o prefeito não morre, o vereador não morre, o deputado não... Nenhum político morreu. Todo mundo morre. Político não morre. Engraçado essas coisas, né? Deixa pra lá, escapou sem querer. Gálatas 2:9. É que tem gente que não para pensar, né? Tem gente que nunca pensa, né? Fica assistindo televisão o dia inteiro aí. O nome já fala, tira a visão, né? Fica assistindo, tira a visão o dia inteiro. E aí perde a fé. Tá morrendo de medo de morrer. Por quê? Porque não está vendo que é a televisão minando, fazendo uma indústria de fortalezas na sua mente. Te amedrontando. Não é um especialista que fala. Não é um infectologista, não é um profissional, não. Quem fala é um repórter. Mas você sabe quem que é o repórter? Ele não é médico, ele não é infectologista, ele não é. Ele é um repórter, ele tem que dar notícia mesmo, porque senão ninguém assiste. E amanhã ele vai ter que arrumar mais uma desgraça para falar, senão ele perde o emprego. Ele tem que dar audiência, ele tem que arrumar uma desgraça e enfatizar e dizer que todo mundo vai morrer. Mas lembra que não é um especialista que está falando, tá? É só um repórter. É bom pensar um pouco, né? Se é um especialista, eu fico quieto. Se é um especialista,
20, 30 anos especialista no assunto. Não é, é um repórter. E as pessoas morrendo de medo de morrer. Claro, deixou a Fortaleza entrar. Mas se você começar a ler a Bíblia, dá tempo ainda de salvar a sua mente, tá? Começa a ler a Bíblia que dá tempo de salvar a sua mente. A sua fé volta. Você ativa a sua fé, você começa a ver Deus na sua vida. Você começa a ver Deus na sua vida. Você que está pensando que todo mundo vai morrer, começa a ler a Bíblia que você vai ver Deus na sua vida. Gálatas 2:9. Paulo disse mais algo aqui de suma importância. Gálatas 2. Mas isso só acontece com quem assiste mais televisão do que lê a Bíblia, né? Tem gente que assiste mais televisão do que lê a Bíblia. Como é que a mente vai estar? Igual a do profeta Isaías? Não vai estar nunca, né? Está assistindo televisão o dia inteiro, a mente vai ser igual a de Elias quando? Nunca! Mas a mente daquele que está firmado na palavra, Salmo 125, é como um monte de Sião que não se abala, permanece para sempre. Tem uma pequena diferença, né? Tem aí uma pequena diferença entre quem assiste televisão o dia inteiro e entre quem lê a palavra de Deus, né? Uma pequena diferença. Gálatas 2:9. Eu não estou pensando que eu vou morrer, eu estou pensando que eu vou viver. Porque é o que Deus me diz. Tá? É o que Deus me diz. Uma pequena diferença nisso. Gálatas 2:9. Quando conheceram, sublinha aí, ó, a graça que me fora dada. Aqui também pode trocar a palavra graça pela palavra revelação, né? Olha lá, ó. Gálatas 2:9. Quando conheceram a, escreve em cima aí, ó, revelação. Quando conheceram a revelação que me foi dada. O tema de hoje, conhecimento versus revelação. O conhecimento é adquirido pelo homem. Você recebe de um homem, ungido por Deus, que tem conhecimento revelado, ou você mesmo adquire o conhecimento lendo a Bíblia. O conhecimento é adquirido. A revelação não. A revelação é dada. Conhecimento você adquire. Me ouvindo, estudando o que eu prego e ensino, lendo a Bíblia. O conhecimento é adquirido. A revelação é dada por Deus. Ficou claro aí? Dá um sinal se ficou claro. O conhecimento você adquire. Você tem uma Bíblia. Conhecimento você adquire. Agora a revelação você não adquire. A revelação, ela é dada por graça de Deus. Por isso que antes de pregar e ensinar, eu sempre oro a Deus, porque é o único que pode fazer isso, para que nos dê a revelação. Por favor. A Ele. Porque só Ele pode fazer isso. Vamos para mais um texto? Então já li Gálatas 2:9. Vamos para 2 Coríntios capítulo 12. Tema de hoje, conhecimento é uma coisa, revelação é outra. Conhecimento se adquire. A revelação não. A revelação é dada por Deus. Pode ser dada hoje, pode ter sido dada ontem, pode ser dada agora, pode ser dada amanhã, o mês que vem. Porque aí depende de quem? De Deus, a revelação. E o conhecimento? Conhecimento você adquire, lendo a Bíblia, estudando, crescendo no conhecimento. Quem está entendendo, diga amém. 2 Coríntios 12, verso 1. 2 Coríntios 12, verso 1. Paulo disse, é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Quer saber de uma coisa? Paulo diz, passarei as visões e revelações do Senhor. Para aí. Olha o que ele falou, hein? Ele não disse passarei o conhecimento que eu tenho. Tá claro? O que ele diz? Passarei as revelações do Senhor. Esse A com crase, passarei as visões e revelações. Na língua portuguesa, as com crase, ficaria assim, ó, passarei para as visões e revelações do Senhor. Tá bom? Tá claro ou não tá claro? Aí na língua portuguesa você pode usar tanto um como o outro.
Você pode usar passarei-as com crase. Porque se tirar a crase, passarei-as, A normal, A, S normal, é outro significado. Passarei as revelações. Passar com ferro. Passarei as revelações. Agora, com crase, passarei para as visões e revelações do Senhor. Mais um texto, Efésios capítulo 1. Vamos para Efésios 1. Tema de hoje, conhecimento versus revelação. Efésios 1, verso 15. Efésios 1,15, Paulo disse: pelo que ouvindo eu também falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus, Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O crente precisa dessas revelações. Sublinha aí, ó. Efésios 1,17, ó. Espírito de sabedoria e de revelação. Sublinha aí. Oro, verso 16, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. Olha lá. Quem é que é o único que pode dar? Deus. 16. Eu oro, não cesso de orar. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz o Deus, ele se refere ao Pai. Olha Efésios 1,3. Efésios 1,3. Bendito seja o Deus. E o quê? Pai. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Qual nos abençoou. Está claro? Então Paulo aqui está se referindo ao quê? A primeira manifestação de Deus como Pai. Efésios 1,3, Pai. Efésios 1,17, Pai. Está claro ou não está claro? Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo, só Deus pode dar a revelação. Quem é que está entendendo? Quem é que está ciente disso? Quem está ciente? Quem é o único que pode dar a revelação? Quem é o único que pode dar entendimento espiritual? Conhecimento você adquire. Você lê uma apostila. Você lê um livro. Você lê a Bíblia. Conhecimento você adquire. E chega ao pleno, ao total conhecimento. Você vai ter o pleno conhecimento. Agora, o entendimento espiritual, que também é chamado de revelação, só Deus pode dar. Alô, quem pode falar amém? Efésios 3, vamos ver outro texto. Efésios 3, versículo 1. Efésios 3, 1. Por esta causa, Paulo falando, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, olha que palavra grande que ele disse, que significa revelação. Tem caneta aí? Efésios 3,16, ó. Se é que tendes ouvido, sublinha, a dispensação da graça de Deus. O que significa a dispensação da graça de Deus? Ele falou assim, ó, que para convosco me foi dado. Ele já tinha falado isso em Coríntios 3,10, né? O que Paulo diz em Coríntios 3,10? Segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça lá pode traduzir ou trocar por revelação. Então, em Efésios 3,2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Ou seja, se é que tendes ouvido a revelação, como que para convosco me foi dado. Verso 3, isto é, o mistério que me foi manifestado como? Está claro ou não está claro? Que eu não estou falando besteira. No verso 16, no verso 2, você troca a palavra dispensação da graça de Deus pela palavra revelação, que é a mesma que está no verso 3. É a mesma. Olha o verso 3, Efésios 3,3. Isto é, o mistério que me foi manifestado
pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Então presta atenção. Paulo pregava o quê? Vamos ver em Gálatas 1. Veja aí, volta lá. Gálatas 1. O que Paulo pregava? Não vou falar não. O que Paulo pregava? Gálatas 1, versículo 11 e 12. O que Paulo pregava, hein? O que Paulo ensinava? Gálatas 1, 11. Paulo disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1, 12. Não recebi, nem aprendi de homem algum. Mas como? Mas, Bíblia Vida ou Bíblia Thompson, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quando ele diz pela revelação de Jesus Cristo, ele está dizendo o quê? Segundo aquilo que me foi revelado. Diga aí, vai, diga assim. E o que foi revelado a Paulo? Você é abençoado em Cristo, todas as bênçãos. Que você é salvo pela graça. Que você é mais que vencedor de todas as coisas. Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Que tem anjos em seu favor. Que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Diga papai, diga glória a Deus, diga aleluia. Diga alguma coisa. O que foi revelado a Paulo? Foi revelado a Paulo que com uma só oferta ele te aperfeiçoou para sempre. Foi revelado a Paulo que com uma só oferta você está santificado de uma vez por todas. Alô? Então o que nós ouvimos de Paulo pela pregação e ensino dele? O que lhe foi? Revelado, Está claro ou não está claro? Foi revelado alguma coisa, Mateus? Não, ele não disse nenhuma novidade. Mas ele disse que Jesus nasceu. Mas isso não é revelação. Ele estava lá, ele ficou sabendo. Ele ouviu a história. É diferente. Marcos disse que a mulher do fluxo de sangue, ela estava doente. Isso não foi revelado nada. Ele estava lá no dia. Ele estava com Jesus. É diferente. Então Paulo pregava e ensinava o que tinha lhe sido revelado. Para terminar, Amós, capítulo 3. Amós, perto de Joel, perto de Ezequiel, perto de Jonas. Olha lá, já achei. Amós. Você começa em Mateus, tá? Não começa em Gênesis não, tá? Senão vai demorar muito. Você começa aqui em Mateus, vai voltando, Mateus, Zacarias, tá? Malaquias, Zacarias. Aí você vai achar aqui, Sofonias, Miqueias, Jonas, Amós. Aí como é facinho? Começa de trás para frente. Começa em Mateus. Se for começar em Gênesis, está perdido, vai demorar muito. Amós, capítulo 3, para terminar. Amós 3. Quem já achou Amós, diga amém. Amós, olha, eu teria muitos textos, meu horário já está dando já. Eu teria muitos textos para mostrar, mas eu penso que o âmago da coisa você já entendeu o âmago, a moral da história. Que o conhecimento, diga, se adquire. Diga, é dado pelo homem. Agora, a revelação não. Você não tem como adquirir revelação. Você não tem como comprar a revelação. A revelação ela é dada por graça, por Deus. Quando? Não sei. Como? Segundo a vontade dele. Pelo conhecimento. Ouvindo a graça, ouvindo o apostolado. Ele pode revelar. Não quer dizer que ele vai revelar, porque eu conheço muitos evangélicos que já ouviram a graça apostolado e até hoje não recebeu nenhuma revelação. Eu conheço. Quantos evangélicos eu já preguei, já ensinei, já mostrei e não foi revelado nada. Quem está entendendo? Ser evangélico não quer dizer que vai ser revelada a graça, hein? Mas ele é crente, eu vou lá falar para ele. Puxa, se você for falar com quem não é nada, é mais fácil. A probabilidade dele entender e receber é mais fácil. É melhor. Porque ele não vai ter fortaleza. Você vai falar com quem está na Universal há 30 anos, que o diabo foi aniquilado. Ele fala assim, acabei de falar com ele agora mesmo. O cara vem sexta-feira forte, oração forte na Universal. Ele acabou de sair de lá. Você vai falar para ele que o diabo foi aniquilado? Ele vai rir de sua cara.
Sabe o que ele ia falar? Para trás de mim, Satanás. Acabei de ver ele lá, não faz 15 minutos. Agora vai falar com quem tem a mente limpa. Ele vai falar, sério mesmo? Como assim? Não, veja aqui Hebreus 2,14. Aí você mostra para ele e fala, não é que eu sabia que tinha coisa errada. Ele vai falar, não é que eu nunca acreditei nesses negócios que eu vejo nas igrejas, nego cai para cá, cai para lá, chuta a cadeira. Eu nunca acreditei nisso, meu. Sério mesmo? Deixa eu ver, mostra de novo. Aí você mostra ele, puta, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí ele entende na hora. Mas vai pegar um crente cascudo, rançoso, sabe? Difícil, irmão. Quem está entendendo? Vai perder a amizade, vai ficar de mal de você, vai te chatear, falar que você é o anticristo. Eu preguei para uma mulher da Assembleia. E, né? Ela, abençoado. Tava legal o relacionamento, né? Eu dava um folhetinho, ela, glória a Deus, abençoado. Eu dava, glória a Deus. Aí um dia eu encontrei com ela no banco, aí eu tô pensando que tá normal, né? Encontrei com ela no banco, aquela roleta que passa, sabe aquela roleta porta giratória? Eu tava entrando, ela ia saindo. Eu passei a roleta e dei de cara com ela. Ela ia sair e eu ia entrar. Quando eu passei a roleta, abençoado, para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Falei, louco, tava indo tão bem. Meu pastor já falou de você para mim. Para trás de mim, Satanás. Misericórdia, misericórdia. Nunca mais. Aí eu vejo ela aí. A mente cheia de fortaleza. Estava legal, estava indo legal. Falava para ela, mostrava o texto na Bíblia. Ela, amém, amém. É isso mesmo, eu gosto de Bíblia. Eu gosto da Bíblia. É isso mesmo, fala mais, fala mais. E eu fui falando e ela ficando feliz. Aí fiquei uma semana sem ver ela. Eu acho que ela foi falar para o pastor da lei. Pastor da lei jogou água no braseiro, né? Irmã, quando você encontrar ele, você fala para trás de mim, Satanás, hein? Isso aí é o diabo puro. E eu não estou sabendo de nada. Aí estou chegando no banco, passei aquela porta giratória roleta. Quando eu passei assim, abençoado, para trás de mim, Satanás, sai, para trás de mim, sai. Eu olhei assim, dentro do banco, a mulher fanática. Aí eu lembrei, bem que eu ouvi lá no MGA, né? O que Deus não fez, ninguém pode fazer. Deixa ela para cá, deixa ela quieta, né? Paulo disse em Tito 3,9 que para evitar contendas, né, debates. 2 Timóteo 2,24, ao servo do Senhor não convém contender. Coríntios 14,33, Deus não é Deus de confusão. Deixa ela. Romanos 14, quanto aos fracos na fé, recebei-o, mas não para condená-lo. Está debaixo da lei, coitado, eu não vou condenar ela, né? Deixa ela lá, gastando o joelho dela ainda no cimento áspero. Joelho, sabe aquele joelho roxo? Que ela usa saia, né? Crente da lei gosta de mostrar. Olha aqui, isso aqui, E gosta de se gloriar, né? Aquele joelho roxo, de ficar orando em cima do chão áspero, para que Deus tenha misericórdia. Coitado, não conhece a graça de Deus em Cristo. Aí eu não posso fazer nada, né? Quem está entendendo? Deixa ela. Pela graça ela é salva, né? Ainda bem que quando eu encontrar com ela lá no céu, ela não vai me chamar de Satanás, né? Vamos terminar com Amós 3,7. Deixa ela, Romanos 14, aos fracos na fé. Não condena não, é fraco na fé. Fraco na fé, você espera o quê? Mas estava indo bem. Ela estava entendendo que era abençoada, que era salvo pela graça de Deus em Cristo. Mas acho que ela se empolgou, foi falar com o pastor, né? Pastor. Eu estou até vendo o pastor, falou, irmã, isso é o diabo, irmã. Irmã, isso é o demônio, hein? Olha o diabo, irmã. Aí começou a pôr fortaleza na mente dela. Quando ela me encontrou no banco, atrás de mim, Satanás. Tem jeito não. A gente trabalha para juntar, enquanto tem alguns que fazem de tudo para espalhar. Quem entendeu? Aí eu lembro do que Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Eu fui chamado para juntar, não para espalhar. Igual alguns estão fazendo aí, né? Que feio, hein, irmão? Que feio que você está fazendo, hein? Incitando os irmãos, o ódio. Nossa, que coisa feia, hein? Isso não é coisa de crente, hein? Olha, nem ímpio faz isso. Amós 3, verso 7, para terminar. Incitar
incitar o ódio entre os irmãos. Amós 3,7, o tema de hoje foi conhecimento versus revelação. Estou em cima do horário. Amós 3,7. Certamente, isso aqui é uma palavra profética, revelada ao profeta Amós. Isso aqui é para judeu, para gentil, porque é uma palavra universal. Palavra profética é uma palavra universal. Não é a lei de Moisés. É uma palavra universal. Amós 3,7. Infelizmente tem gente que não sabe o que é isso, né? Não entende o que é palavra universal. Acha que só porque está no Velho Testamento já não vale mais, já não tem valor, é a lei de Moisés. São pessoas que não têm interpretação, né? Não têm o espírito de revelação e de sabedoria, como Paulo diz, não tem discernimento. Porque a lei de Moisés é uma coisa, a palavra profética é outra. Uma foi a lei de Moisés, outra é a palavra que sai da boca de Deus. Lamentável se você não entender isso, hein? Para terminar, Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sublinha aí, sem ter revelado, uma outra versão, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É assim que Deus dirige o seu povo. Ninguém é pego de surpresa. Deus sempre revela antes. E graças a Deus que Ele revela, porque senão, como é que o pastor, o apóstolo, o profeta, como é que ele ia saber? Se Deus está no negócio ou se não está? Porque com Moisés, com o povo de Israel, de dia, uma nuvem os guiava. Trazia sombra para eles, um calor de 52 graus no deserto. De dia uma nuvem os guiava. E de noite uma coluna de fogo guiava o povo. Isso era um modo profético. Isso era um mover de Deus. Então Deus revelava a Moisés que o povo seria guiado assim. De dia por uma nuvem, de noite por uma coluna de fogo. Isso na lei, no Velho Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo nos guia. Se Ele nos guia, Ele sempre revela algo. Porque Paulo disse em Romanos 9,33, quem nele crer não será confundido. E Jesus disse em João 16,13, que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. O profeta Amós deixou claro, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, Amós 3,7, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Uma coisa é o conhecimento. É bom adquirir o conhecimento, melhora muito a sua vida. Outra coisa é a revelação que só Deus pode dar. A revelação é o entendimento espiritual. Não tem homem na terra que te dê isso. Por mais profeta, por mais apóstolo que seja, a revelação vem de Deus. Guarde essa frase. O conhecimento se adquire, mas a revelação, ela vem de Deus. O conhecimento pode ser dado pelo homem, mas a revelação, ela só é dada por Deus, segundo a vontade de Deus. Amém? Cadê a sua salva de palmas ao Senhor? E até domingo pela fé, graça e paz. Conhecimento vem do homem, a revelação vem de Deus.